Os filisteus são frequentemente lembrados como os principais adversários de Israel nos relatos bíblicos, especialmente durante o período dos juízes e da monarquia unificada. A imagem dos filisteus como inimigos persistentes e, em certos aspectos, militarmente superiores a Israel, deixou uma marca profunda na narrativa bíblica. Contudo, a história dos filisteus vai além dos conflitos com Israel, abrangendo sua origem enigmática e seu papel central no contexto histórico da antiga região de Canaã. Seu legado, de certa forma, ainda ressoa nos dias de hoje, levantando perguntas como: quem seriam os filisteus atualmente? Ou o que realmente aconteceu com os grandes rivais de Israel mencionados na Bíblia? De tudo isso é que falaremos neste vídeo, a importância histórica dos filisteus. Historicamente, os filisteus desempenharam um papel crucial na região sudoeste do território, que mais tarde seria chamado de Palestina. Lá, estabeleceram o sistema da chamada Pentápolis, formado por 5 cidades-estado: Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrom e Gate. Esse modelo de organização lhes permitiu criar um governo centralizado e um exército bem estruturado, capaz de realizar ataques coordenados e se defender de ameaças externas. Antes de explorarmos sua influência, é essencial entender sua origem, um tema cercado de mistérios que há séculos intriga estudiosos e arqueólogos. Origem e chegada dos filisteus. Os filisteus eram conhecidos por seu caráter guerreiro, suas habilidades culturais e sua chegada à região costeira de Canaã, um evento que marcou a história do Antigo Oriente Próximo. Frequentemente, são associados aos povos do mar, uma coalizão de populações migrantes que, no final da Idade do Bronze, deslocaram-se do Egeu para a costa oriental do Mediterrâneo, provocando grandes transformações. O termo filisteus aparece em hebraico como Pelishtim e também em fontes egípcias e assírias. Em hebraico, é um adjetivo étnico vinculado à designação territorial filisteia, que posteriormente deu origem ao termo Palestina. Essa denominação sugere um vínculo externo ao contexto semita de Canaã e Israel, possivelmente com raízes indo-europeias. A Bíblia e os achados arqueológicos concordam que os filisteus teriam vindo de uma região identificada com Creta. Essa origem é reforçada por termos como Caftor, associados aos filisteus, e que possivelmente significam cretenses. Textos bíblicos como Jeremias 47, 4 e Amós 9, 7, junto com evidências arqueológicas, confirmam essa ligação com o mundo egeu, influência cultural e integração em Canaã. Os filisteus trouxeram para Canaã uma cultura rica, marcada por seus antecedentes e experiências migratórias. Elementos como cerâmicas, arquitetura e outros vestígios materiais, identificados como micênicos ou cipriotas, confirmam sua conexão com as culturas minoica e micênica do Egeu na Idade do Bronze. Registros egípcios, como os do reinado de Ramsés III, por volta de 1188 a.C., mencionam os filisteus entre os povos do mar. Segundo esses documentos, após uma tentativa fracassada de invadir o Egito, alguns grupos, incluindo os filisteus, foram autorizados a se estabelecer na região de Canaã, que ainda estava sob forte influência egípcia. Entretanto, sua chegada não parece ter sido uma invasão violenta, mas sim uma migração gradual. Os filisteus se fixaram na planície costeira, dominando a população local e se misturando com os cananeus, resultando em uma fusão cultural. Relatos bíblicos e legado histórico. A Bíblia menciona os filisteus até mesmo em períodos anteriores à sua grande migração, como nas interações de Abraão e Isaque com Abimeleque, rei de Gerar, Gênesis 20 e 26. Embora alguns estudiosos considerem essas referências anacrônicas, elas sugerem um contato inicial
entre os povos relacionados aos filisteus e as terras de Canaã. Teorias recentes apontam que comerciantes e colonos do Egeu podem ter estabelecido postos comerciais na região muito antes da migração em massa, preparando o cenário para uma futura ocupação filisteia. Sua presença trouxe inovações culturais, uma organização política avançada, práticas religiosas distintas e uma capacidade de adaptação que lhes permitiu se integrar rapidamente às tradições locais. Tudo isso transformou os filisteus em um dos povos mais distintos e enigmáticos da antiguidade. A organização política dos filisteus no Oriente Próximo girava em torno das 5 principais cidades da Pentápolis: Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrom e Gate. Cada uma dessas cidades-estado era governada por um líder que exercia tanto funções civis quanto militares. Esses 5 governantes formavam um conselho que decidia questões de interesse comum, conferindo aos filisteus uma estrutura única e coesa, que lhes dava vantagem organizacional sobre seus vizinhos, especialmente Israel, cuja estrutura tribal era menos centralizada. Organização e liderança. Os governantes das cidades-estado não eram apenas responsáveis pela administração de suas respectivas cidades e áreas adjacentes, mas também tinham autoridade para mobilizar a população, tomar decisões militares e realizar sacrifícios aos deuses em nome de suas comunidades. Apesar de cada cidade manter certa autonomia, esses líderes uniam forças em tempos de guerra ou diante de ameaças externas, fortalecendo a defesa de Filisteia e ampliando sua influência regional. Idioma e religião. O idioma dos filisteus permanece um mistério, pois até hoje não foram encontrados textos que possam ser diretamente atribuídos a eles. Pesquisadores acreditam que, ao se estabelecerem em Canaã, os filisteus adotaram rapidamente os idiomas semíticos locais, o que facilitou sua integração cultural e a comunicação com os cananeus. Mesmo assim, é provável que alguns elementos de sua língua original tenham sido preservados, mesmo após essa assimilação linguística. No período pós-exílico, os descendentes mestiços dos filisteus falavam um dialeto próximo ao aramaico, como mencionado em Neemias 13:23 a 24. Quanto à religião, os filisteus incorporaram várias divindades semíticas cananeias, como Dagon, Astarote e Baal-Zebub. Segundo os relatos bíblicos, Dagon ocupava um lugar de destaque em seu panteão, sendo adorado em templos de Gaza e Asdod. Outros templos dedicados a Astarote e Baal-Zebub existiam em Ascalon, Betã e Ecrom, respectivamente. A prática da adivinhação também era comum entre eles, sendo amplamente reconhecidos como especialistas nessa área, o que demonstra a importância da religião em suas decisões civis e militares. Nas batalhas, os filisteus carregavam imagens portáteis de seus deuses, como registrado em 2 Samuel 5:21. Também realizavam sacrifícios e rituais para honrar essas divindades e buscar orientação em momentos críticos, conforme descrito no relato do retorno da Arca da Aliança em 1 Samuel 6. Cultura material. A cultura material dos filisteus é rica e fornece evidências diretas de sua identidade. Sua cerâmica é especialmente marcante, decorada com padrões geométricos, espirais e figuras de pássaros em tons de vermelho e preto. Representações egípcias em Medinet Habu mostram os filisteus com capacetes emplumados, saias curtas e armamentos típicos do mundo egeu, como lanças, espadas longas e escudos. Além disso, os filisteus monopolizaram por um período a tecnologia de fundição de ferro, chegando a proibir que os israelitas tivessem ferreiros. Esse controle estratégico sobre a produção de armas lhes conferiu uma vantagem significativa nos conflitos contra Israel. Relação com Israel.
A história dos filisteus está profundamente entrelaçada com a de Israel, especialmente nas narrativas bíblicas, onde aparecem como os principais adversários durante o período dos juízes e o início da monarquia. Embora sejam mencionados já no Gênesis, em interações de Abraão e Isaque com líderes filisteus como Abimeleque, Gênesis 20 e 26, é no período dos juízes que os conflitos com Israel se intensificam. Por exemplo, o juiz Sangar libertou os israelitas da opressão filisteia com uma vitória memorável. Juízes 3:31. No entanto, os filisteus continuaram a causar problemas, e figuras como Sansão se tornaram símbolos da resistência israelita. As façanhas de Sansão, incluindo sua relação com Dalila e seu ato final no templo de Dagon, Juízes 16, destacam a constante tensão entre esses dois povos. No século X a.C., os filisteus capturaram a Arca da Aliança após derrotar Israel em uma batalha desastrosa. 1 Samuel 4. Esse evento foi um golpe devastador para os israelitas e representou o auge do domínio filisteu na região. A ameaça filisteia levou Israel a estabelecer uma liderança centralizada, culminando na unção de Saul como seu primeiro rei. Durante o reinado de Saul, as batalhas contra os filisteus continuaram. Em Éfes-Damim, os filisteus desafiaram Israel. E foi nesse contexto que Davi derrotou o gigante Golias, uma vitória que não apenas elevou a moral israelita, mas também demonstrou o poder de Deus sobre o panteão filisteu. 1 Samuel 17. Mais tarde, Davi chegou a buscar refúgio entre os filisteus, operando como vassalo de Aquis, rei de Gate. 1 Samuel 27. A morte de Saul e de seus filhos na batalha do Monte Gilboa marcou uma nova etapa nessa relação complexa, pois os filisteus continuam. Davi finalmente tornou-se rei das tribos unificadas de Israel e liderou uma série de campanhas que resultaram na derrota final dos filisteus como uma força militar significativa na região. Sob sua liderança, Israel expandiu suas fronteiras e subjugou a Filisteia, destruindo a base do poder filisteu e impondo sua hegemonia sobre o território. No entanto, mesmo após essa derrota, os filisteus continuaram a existir como uma entidade autônoma e desempenharam um papel nos conflitos regionais durante o período da monarquia dividida. As cidades filisteias frequentemente buscaram alianças com potências maiores ou aproveitaram momentos de fragilidade política em Israel e Judá. Por exemplo, Josafá, rei de Judá, recebeu tributo dos filisteus, segundo a Crônicas 17:11, enquanto seu filho Jorão enfrentou invasões filisteias que desestabilizaram o Reino do Sul, segundo a Crônicas 21:16-17. Esses episódios refletem a capacidade dos filisteus de manter certa relevância política, mesmo em seu declínio. Os profetas e o destino dos filisteus. Os profetas hebreus denunciaram repetidamente os filisteus, destacando seu papel simbólico como inimigos de Israel. Jeremias, Ezequiel, Amós, Sofonias e Zacarias falaram do julgamento divino sobre as cidades filisteias, prevendo sua destruição como parte da retribuição de Deus contra as nações que oprimiram seu povo. Jeremias menciona especificamente a captura das cidades filisteias por Nabucodonosor, rei da Babilônia, como o cumprimento dessas profecias. Jeremias 47. De forma semelhante, Ezequiel, capítulo 25, condena os filisteus por sua hostilidade contra Israel, enquanto Zacarias 9:5-7 descreve um futuro onde as cidades filisteias seriam transformadas e absorvidas por outros povos. Declínio e desaparecimento dos filisteus. O declínio dos filisteus foi acelerado por uma série de fatores externos, incluindo as invasões de grandes impérios, mudanças nas alianças políticas e desastres que alteraram o equilíbrio de poder no Antigo Oriente Próximo.
Seu enfraquecimento começou com as conquistas assírias durante o século 8 a.C., sob líderes como Tiglat-Pileser III, Sargão II e Senaqueribe. Os filisteus inicialmente resistiram por meio de alianças com o Egito e outros reinos, mas as constantes derrotas e represálias assírias desgastaram suas cidades e recursos. Por exemplo, Sargão II transformou Asdod em uma província assíria após sufocar uma rebelião, enquanto Senaqueribe continuou impondo controle direto e tributos, enfraquecendo a autonomia política e econômica da Filisteia. Esse processo de subjugação não apenas reduziu sua independência, mas também marcou o início de sua assimilação cultural no sistema assírio. Após a queda do Império Assírio, os babilônios assumiram o controle da região. Nabucodonosor II lançou campanhas agressivas contra as cidades filisteias, incluindo Gaza e Ascalon, deportando seus habitantes e enfraquecendo ainda mais sua identidade como um povo coeso. Esse processo continuou durante o domínio persa, quando políticas descentralizadas permitiram certa autonomia local. Mas os filisteus já estavam culturalmente enfraquecidos e cada vez mais assimilados por outros grupos da região, como os cananeus e os judeus. Helenização e absorção final. A chegada de Alexandre o Grande e a influência helenística intensificaram o processo de assimilação cultural. Cidades como Gaza e Asdod tornaram-se centros multiculturais habitados por pessoas de diversas tradições. A identidade filisteia foi absorvida e transformada em uma nova cultura urbana que priorizava influências gregas e de outras regiões. O profeta Zacarias menciona que mestizos habitarão em Asdod, Zacarias 9:6, referindo-se à mistura de culturas que caracterizou as cidades filisteias nesse período. Essa assimilação aprofundou-se com a chegada do Império Romano, quando o termo Palestina começou a ser usado para designar a região de maneira mais ampla, sem conexão específica com os antigos filisteus. Legado dos filisteus. Embora os filisteus tenham desaparecido como grupo culturalmente coeso e politicamente autônomo por volta do século V a.C., deixaram um legado significativo. Sua memória persiste nas narrativas bíblicas, bem como na toponímia e na cultura da região que outrora ocuparam. Além disso, sua história como um povo guerreiro e tecnologicamente avançado continua a ser objeto de estudo, oferecendo valiosas perspectivas sobre o antigo Oriente Próximo. Palestina e sua relação com a Filisteia. O nome Palestina tem suas raízes em Filisteia, a terra dos filisteus, termo inicialmente usado pelos gregos e posteriormente adotado pelos romanos para designar a região. Embora os filisteus já não existissem como um povo étnico naquela época, esse nome refletia a memória de sua presença histórica na região. Um nome com fins políticos. Após a repressão das revoltas judaicas durante o domínio romano, a província da Judéia foi renomeada como Palestina. Essa mudança não foi por acaso. Representou uma tentativa deliberada de desconectar os judeus de sua terra histórica, associando o nome da região aos antigos filisteus, inimigos tradicionais de Israel nas narrativas bíblicas. O uso desse termo tinha um propósito político: apagar o vínculo histórico entre os judeus e a terra da Judéia. Existem descendentes dos filisteus hoje em dia? A questão sobre a existência de descendentes diretos dos filisteus é interessante, mas complexa. Atualmente, não há evidências genéticas ou etnográficas que sustentem a existência de uma linhagem contínua desde os antigos filisteus até os dias de hoje. Com o passar do tempo, sob a dominação dos impérios babilônico, persa, helenístico e romano, os filisteus foram completamente assimilados pelas culturas vizinhas. Sua identidade étnica original se diluiu,
e as populações que habitavam a região durante o período romano eram uma mistura diversa de semitas, gregos e outros povos. Estudos genéticos recentes. Estudos recentes de DNA em restos encontrados em antigas cidades filisteias revelaram uma genética mista. Esses resultados sugerem uma influência inicial de populações do sul da Europa que migraram através do Mediterrâneo e se estabeleceram na costa sudoeste do território cananeu, especialmente na região atual de Gaza. No entanto, essas populações foram gradualmente assimiladas pelos cananeus locais e por outros povos dominantes na região. A identidade palestina moderna. Os palestinos que hoje habitam Gaza e outras áreas não podem ser identificados como descendentes diretos dos antigos filisteus. Sua composição genética e cultural é o resultado de milênios de miscigenação, incluindo influências de cananeus, israelitas, assírios, babilônios, egípcios, gregos, romanos, árabes e muitos outros. É importante destacar que a identidade palestina moderna se constrói principalmente em torno de uma experiência comum, especialmente a partir do domínio árabe e dos conflitos políticos contemporâneos, e não tem relação direta com os antigos filisteus. O legado cultural dos filisteus. Curiosamente, no uso popular, o termo filisteu adquiriu conotações pejorativas, sendo usado para descrever alguém insensível à cultura ou às artes. No contexto cristão, também foi empregado para se referir àqueles que se opõem ao povo de Deus. No entanto, isso não reflete toda a realidade histórica. Os filisteus eram um povo avançado, com uma sociedade complexa e um desenvolvimento tecnológico superior ao de muitos de seus contemporâneos. Sua história é repleta de conquistas e desafios, e seu legado ainda pode ser percebido nas narrativas bíblicas e no nome Palestina. Sua opinião é importante. Você já conhecia essa fascinante história sobre os filisteus e sua conexão com o nome Palestina? Deixe seus comentários na descrição do vídeo e não se esqueça de assistir a qualquer